Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando na radiotransforma.net, no YouTube, no Instagram e noutras redes sociais. Vamos falar hoje de Portugal no ano de 2020 e vamos falar das perspectivas também de Portugal para 2021. Finalmente, não poderemos neste momento deixar de dizer algumas palavras sobre a invasão dos bárbaros sobre o Capitólio. Começamos então por Portugal. Boa noite, Lígia. Boa noite, Mário. Boa noite, Afonso. Boa noite, Henrique. Boa noite. Boa noite, Henrique. E então, gostaria que começasse o Afonso então por falar da sua visão do ano político-económico de 2020. Até porque o Afonso é economista e a visão económica é realmente importante. Bom, boa noite a todos. Um bom ano, antes de tudo. Eu gostaria de começar este programa por dar um abraço especial hoje a uma terra que me diz muito e aos amigos do Machico, que hoje estão em grande sofrimento. Já tentei contactar com alguns amigos que lá tenho, fruto do que está a acontecer na Ilha da Madeira, e portanto queria deixar... E temos lá ouvintes e telespectadores do nosso programa, precisamente no Machico, bons amigos. Eu queria, antes de tudo, começar por vos dar um grande abraço solidário daqui do continente. Dito isto, é um ano marcado, claro, pelo Covid. Curiosamente, a frase do ano foi a saudade, não foi o Covid, portanto, aquela... E o Covid condiciona também a economia, portanto, terminamos o ano com um decréscimo grande ao nível do produto e que vamos demorar pelo menos 3 anos a recuperar para os níveis que tínhamos em 2019, portanto, desse ponto de vista é um ano desastroso. Ao nível dos eventos, maior evento, Rádio Transforma e Politicando, portanto, grandes eventos do ano. Não podemos deixar de salientar nós próprios. Grande evento que vai marcar a política nacional para os próximos tempos e que já marcou 2020, na segunda metade, o Politicando. Grandes, eu vou salpicar aqui alguns aspectos, mas também houve mundo e houve vida para além do Covid. O Covid, de facto, marcou as nossas vidas, marcou a política, marcou a economia, marcou tudo, mas houve, e felizmente em Portugal, nós tivemos, olha, vou começar na economia, fazer também hoje aqui uma homenagem ao setor das duas rodas, e nomeadamente das bicicletas. Portugal é hoje campeão europeu da produção de bicicletas e não é só montagem, é com tecnologia de ponta, portanto, há empresas portuguesas que, apesar da crise, apesar da pandemia, apesar de tudo, continuam a pedalar, no sentido lato mesmo, e continuam a pedalar na senda do sucesso. E, portanto, é um pequeno exemplo de um país que continua a mexer, continua a andar, e é uma imagem de esperança que eu gostava de deixar aqui. Outros eventos. Foi o ano do julgamento do Rui Pinto, portanto, do famoso hacker informático que está em julgamento. Terminou com uma série de atrapalhadas do governo que eu não queria deixar aqui em branco e que, então, no Ministério da Administração Interna, é umas a seguir às outras, acabar com a guerrilha do transporte das vacinas entre a PSP e a GNR, são coisas inenarráveis que têm acontecido no Ministério da Administração Interna. O grande evento foram, de facto, as eleições dos Açores, as eleições americanas também. Essas a nível mundial são um evento que falaremos mais detalhadamente à frente. O evento também internacional, o Brexit, que finalmente se concretizou no passado, a meu ver, mal, como europeísta, eu acho que os ingleses também se irão arrepender no futuro disso. E no campo esportivo eu deixei aqui algumas notas para dar sobre 2020. Desde logo, e o Mário e a Lígia vão ficar muito
felizes. Foi o ano da dobradinha do Futebol Clube do Porto, pá, muitos parabéns. Já falaremos sobre 2021. Tivemos o grande Miguel Oliveira na MotoGP a dar cartas. Um evento triste, até porque me diz algo que era uma pessoa que eu conhecia, não era amigo, mas conhecia. O ano passado, por esta altura, no Dakar, a morte do Motar Paulo Gonçalves. E um abraço daqui ao seu cunhado, que está a dar cartas este ano, ao Joaquim Rodrigues, no Dakar. É neste momento o melhor português e está a dar cartas no Dakar. E, portanto, como eu digo, apesar do Covid, apesar de tudo, há um país a funcionar e há portugueses bravos e temos que continuar. Tivemos o João Almeida e o Rubem Ribeiro no ciclismo a dar cartas. Mais uma vez o Fernando Pimenta na canoagem. Tivemos o António Filipe Albuquerque no automobilismo a vencer as 24 horas de Le Mans em veículos elétricos. E portanto tivemos, e há muitos outros exemplos, não quis ser exaustivo, estou aqui a destacar aqueles que de facto portugueses bravos que se destacaram num ano particularmente difícil e que numa análise do ano eu gostaria de fazer. Ao nível, só mesmo para terminar, não sendo fastidioso, ao nível do governo, há 4 áreas que de facto, do meu ponto de vista, o ano passado. A cultura, a justiça e a administração interna. E há uma área, curiosamente, que há muita gente que critica e eu vou dar aqui o meu testemunho pessoal. Eu estou, neste momento, ainda infectado com Covid. E quero dar aqui o meu testemunho. Segui o protocolo do Serviço Nacional de Saúde e esta é uma prenda para o Mário e para a Lígia. E quero-vos dizer que, de facto, o Serviço Nacional de Saúde, no meu caso e em muitos que tenho, infelizmente todos nós conhecemos relatos e temos amigos, temos familiares, temos conhecidos, e o Serviço Nacional de Saúde, apesar de tudo e apesar da pressão elevada que tem tido, eu só tenho a dizer bem até este momento. E, portanto, acho que, apesar de tudo, o Ministério da Saúde, com a pressão que tem tido, tem reagido, apesar de tudo, muito bem. E é, se calhar, neste momento, um dos melhores ministérios do governo, ao contrário do que a maioria das pessoas dizem, muitas vezes sem saberem aquilo que dizem. E pronto, sobre 2020, para já, é tudo. Eu já agora gostava de acrescentar àquilo que tu disseste, o sucesso daquela empresa de Ponte de Sor que fabrica capacetes aeroespaciais e para os aviões supersónicos, que é uma empresa de sucesso a nível mundial. Não é? Também podíamos falar do meu amigo Nel dos caiaques, da marca Kayak, meu grande amigo Nel, que é líder mundial nos caiaques e produz os Ferraris da água, e que é aqui de Vila do Conde, até curiosamente, meu amigo pessoal, e portanto há imensos exemplos, graças a Deus. Eu quis puxar por esses exemplos. Neste caso, na empresa de Ponte de Sor, é tecnologia de ponta a nível mundial. Isso é notável, não é? Isso é notável. E é esse país que temos que puxar para a frente. É. Mário, a tua apreciação sobre o Portugal de 2020? Ora bem, eu queria, antes do mais, desejar-vos um excelente ano 2021. Excelente na medida do possível, porque vai ser também ainda um ano complicado, embora com luz de esperança, no sentido de que a pandemia que surgiu durante o ano de 2020 possa ser erradicada, não só do país como do mundo. Vai demorar a fazê-lo, os meios são complexos, mas eu acredito, tal como dizia o Afonso, que o Serviço Nacional de Saúde vai responder de uma forma exemplar àquilo que os portugueses esperam dele. Embora o Serviço Nacional de Saúde foi um dia, há muitos anos atrás, aprovado na Assembleia da República com os votos contra da direita. Da mesma direita que hoje em dia se movimenta no sentido de descredibilizar o sistema de saúde, que eu não gosto muito até da palavra sistema, gosto mais da palavra Serviço Nacional de Saúde, e os descredibilizar, assim como descredibilizar outras áreas do governo que, conquanto eu admito que possa ter tido algumas falhas,
tudo tem feito para manter a paz, a harmonia, a estabilidade e um convívio são entre os portugueses. O ano transato é, pois, e não podemos sair daqui, perfeitamente dominado por esta terrível crise pandémica e económica, que é consequência dela mesma, porque se todos estivermos recordados, antes da pandemia, a situação económica estava a melhorar a olhos vistos e Portugal era, dentro da comunidade europeia, um país que se destacava positivamente pela progresso, pela justiça social, por um turismo que fazia inveja a muitos países do mundo e, portanto, uma série de situações que apontavam para, não digo glorioso, mas um bom desempenho da economia. Posto isto, acho que o ano 2020, malgrado algumas dificuldades, é também um ano de ponderação. E ponderação porquê? De ponderação política, sobretudo de grande ponderação política. Eu tenho de destacar aqui a posição absolutamente paradigmática que tomou o Partido Comunista Português ao aprovar o Orçamento de Estado, não contribuindo, como a direita queria, para a desestabilização total da estabilidade política e a abertura de uma crise que, em cima da pandemia, podia levar a um desastre não só emocional, mas também um desastre a nível daquilo que nós queremos para um Portugal do futuro, um Portugal integrador, um Portugal economicamente desenvolvido, politicamente pacífico e transparente. Um Portugal em que a corrupção deixe de existir, onde a transparência seja a pedra de toque do regime e não aquilo a que estivemos habituados durante anos e anos, desde o consulado do professor Cavaco Silva. E, portanto, em termos de 2020, era o que eu se me oferecia dizer. Penso que 2021 começa de uma forma preocupante, mas eu vou reservar a minha opinião, porque o Henrique já deu mostras de querer abordar aquilo que se passou ontem aos olhos do mundo com aquela vergonha difícil de adjetivar, mas o atentado absolutamente inacreditável à civilização moderna, à paz, à tranquilidade e à democracia. Para já ficava por aqui. Lígia, então a tua apreciação de Portugal no ano de 2020? Ora bem, como os meus colegas de painel já falaram tanto sobre a questão política como a questão económica, eu ir-me centrar na questão emocional de 2020. Esta 2020 foi um ano sem paralelo nas nossas vidas. Todas as pessoas que neste momento existem não tinham ainda vivido uma situação destas. E, portanto, digamos, as reações, o modo como vivemos isto foi entre o choque, a surpresa, a rebeldia, angústia, algum pânico. Houve muitas pessoas a entrar em pânico neste ano de 2020. Houve contestação, houve obediência também, houve muita obediência. Houve coisas menos boas, como a vigilância de vizinhos, começaram-se a vigiar
portanto, os vizinhos, o que as outras pessoas faziam, etc. Portanto, houve muita raiva, mas também houve solidariedade. Este caldo de emoções que aconteceram em 2020 tiveram a ver efetivamente com uma situação que nós não estávamos habituados a viver, portanto, uma situação que tem um potencial traumático enorme. Portanto, foi uma situação em que a nossa vida ficou completamente diferente do que era habitual, portanto, as nossas rotinas, o irmos para o trabalho, o estarmos com os amigos, o podermos sair de casa, tudo isso ficou em questão. E, portanto, isto tem um potencial traumático efetivamente muito grande. As pessoas, como eu disse, viveram isto de maneiras muito, muito diversas, mas o elemento aglutinador destas nossas emoções acabou por ser, como dizia há bocado o Afonso e bem, acabou por ser a saudade. Ou seja, a saudade de uma vida que nós tivemos e que este ano, efetivamente, não nos foi possível ter. E isto não foi só em Portugal, foi generalizado, não é? Portanto, o mundo todo viveu isto. Já em Portugal até teve menores dimensões do que na generalidade de outros países. Pois teve. Europeus pois teve. Na verdade, no Brasil, eu diria que na América Latina. Claro, tivemos casos, por exemplo, como a Bélgica, como a Itália, não é? Portanto, com muitos mortos, com um impacto. Neste momento, a Alemanha, a todo-poderosa Alemanha, está com dificuldades enormes. Pois, e portanto, nós percebemos que o quão frágeis somos perante uma ameaça destas ou outra, não é? Mas, portanto, perante uma ameaça grave, nós efetivamente somos frágeis. E sentimos-nos frágeis em 2020. Efetivamente, o que é que correu mesmo bem? É que, dentro de tudo isto, nós aguentámos e, neste momento, temos as vacinas já a serem administradas e, portanto, começa a ver-se uma certa luz ao fundo do túnel que durante o ano de 2020 não era possível vislumbrar. Nós todos perguntávamos quando é que isto vai acabar, quando é que regressamos ao normal. Pudemos aguentar-nos devido a termos e compreendemos o bom que isso é, devido a termos um Serviço Nacional de Saúde que está operante, embora tenha sofrido nos últimos anos algum desinvestimento, e compreendemos que esse Serviço Nacional de Saúde só pode ser valorizado e só pode ser melhorado, porque sem o Serviço Nacional de Saúde não teríamos conseguido responder assim. Portanto, afinal, acabou tudo por, até agora, nós termos passado mais ou menos termos conseguido aguentar e portanto, sabendo que nós não seremos os mesmos depois de 2020, oxalá nos tenhamos tornado melhores e consigamos pensar no que é que nós, de futuro, temos que fazer para que o nosso país possa estar à altura de uma ameaça destas ou de outras. Então, falando de 2021, das perspectivas para 2021, Mário, achas que nós iremos ressurgir rapidamente desta tragédia e o país irá retomar a sua vida normal muito rapidamente? Qual a tua perspectiva para 2021? Ora bem, a minha perspectiva para 2021 é seguramente uma perspectiva de alguma esperança
e de que as pessoas que estão doentes possam recuperar rapidamente. E eu daqui envolvo num abraço muito grande o meu querido amigo Afonso, aqui componente deste painel. Está tudo bem, está tudo bem. Que teve a coragem de publicitar uma situação que o afeta neste momento e teve também a coragem de enaltecer o Serviço Nacional de Saúde, cuja proteção ele sentiu, obviamente, e penso que de uma forma extraordinária nesta pequena situação, espero que seja pequena, difícil que está a viver. Portanto, um grande abraço para ti, Afonso, e espero que recuperes o mais breve possível e que voltes ao nosso convívio, não aqui cibernético, mas ao convívio pessoal. Relativamente à questão do 2021, o 2021 começou com duas situações muito tristes, que foi a morte de Carlos do Carmo, desse grande fadista de Portugal, de Abril e da liberdade e da democracia, um homem que foi talvez do sexo masculino um dos maiores intérpretes dessa fantástica atividade cultural que é o fado português. E, portanto, os meus sentimentos aqui a todos os portugueses e toda a família do Carlos do Carmo, que eu, por acaso, tive a oportunidade de conhecer pessoalmente e que admirava bastante. Depois, a morte, a partida também do mestre João Cotileiro, que também é um expoente extraordinário na nossa cultura e que nos deixou também de forma algo surpreendente e que lamento imenso. 2021 começa assim, mas a luz da esperança de alguma forma não deixa de perder brilho, porque penso que a campanha de vacinação está a decorrer normalmente e espero que no último terço deste ano a situação já esteja debaixo de controle, não só em Portugal, mas também no resto do mundo, para que a economia possa voltar a prosperar e nós todos, como dizia a Lígia, possamos restabelecer as nossas emoções, as nossas partilhas e sobretudo, esta coisa extraordinária que é o de viver a vida juntos e em partilha. E isso é absolutamente fundamental para a felicidade. Começa de forma grotesca 2021. Aquilo que aconteceu ontem no Capitólio, quanto a mim, vem demonstrar de uma forma absolutamente clara que não podemos, a democracia não pode pactuar nem que seja coberto de uma pretensa tolerância democrática com a extrema-direita xenófoba, fascista e terrorista. Aquilo que aconteceu nos Estados Unidos acontece porque Trump foi o intérprete durante muito tempo da extrema-direita em todo o mundo. Trump, independentemente do que aqui alguns filósofos sobre política internacional possam dizer, foi o inspirador de políticas internacionais de extrema-direita que vão custar muito e muito aos povos que foram objeto dessa catástrofe. E, portanto, aquilo que acontece traz à luz o perigo que significam, a nível mundial, Trumps, Bolsonaros, Le Pens, Salvinis, Orbanes, Dutrestes e aqui em Portugal este abjecto André Ventura, que de facto personifica o pior que pode haver no instinto humano de
desprezo pela liberdade, pela democracia e pelo respeito pela paz, pelo desrespeito pela inclusão, pela perseguição a etnias minoritárias, pela exploração daquilo que é a pobreza e os direitos humanos. E eu isto queria deixar aqui claro, porque não vou ser complacente. Eu não vou ser complacente, mesmo apelando à minha maior capacidade democrática de tolerância, eu não vou contribuir minimamente para que este tipo de pessoas possa afligir o nosso povo e os povos de todo o mundo. E para já ficava por aqui. Mário, achas que se o Ventura, por acaso, fosse eleito presidente, uma hipótese meramente teórica, que poderia suceder, que com ele poderia suceder algo de semelhante àquilo que sucedeu nos Estados Unidos? Sem dúvida, se não pior. É claro que o Ventura, nós para isso teríamos que fazer uma análise do que tornou possível a eleição de Trump e de Bolsonaro no Brasil. E basicamente isto. Hoje em dia, as sociedades de comunicação, as redes sociais, a comunicação social está absolutamente tomada por grandes interesses que são manipuladores das consciências e que formatam as consciências no sentido do apelo aos instintos mais primários da população, ao populismo mais desordeiro, mais capaz de atrocidades, de perseguições e de violência. Nós temos que ter muito cuidado com a disciplina destas redes sociais, porque a democracia defende-se. A democracia não pode morrer às mãos de quem não convive com ela. E, portanto, eu acho que estas situações que tornaram possível a eleição de Trump e de Bolsonaro no Brasil devem servir-nos a nós, portugueses, para percebermos perfeitamente quem é esse senhor. E tratá-lo por senhor já é uma bonomia minha. Esse André Ventura, que é um corrécio, um fulano que eu tenho alguma dificuldade em adjetivar para não largar aqui um palavrão. Portanto, eu espero, sinceramente, que nós e sobretudo nós os quatro, temos até sensibilidades políticas diferentes uns dos outros, saibamos dar as mãos para defender a democracia, para defender a liberdade, para defender a paz e para defender a integração das minorias, para defender, no fundo, a igualdade e a fraternidade entre os povos. José Afonso, a tua perspectiva sobre o ano que agora começou. Bem, tenho tanto tempo a falar quanto o Mário. Desde já, um grande abraço, Mário. Obrigado. Maior capacidade de síntese que o Mário, e peço que fales já em 21 e saltes, como o Mário fez, já agora para o que acontece nos Estados Unidos. Então, falemos um bocadinho de tudo, 3 ou 4 minutos. Claro que faço minhas as palavras do Mário. Eu sou fã e sou porque os artistas têm sobre todos os outros mortais uma enorme vantagem, é que os artistas de facto nunca morrem, a sua obra torna-os eternos e de facto tanto o Mestre Cotileiro como o Carlos do Carmo, eu sou fã do Carlos do Carmo. E aqui em Vila do Conde também temos obra do Mestre Cotileiro, do grande escultor, e portanto são dois vultos. De facto, o nosso país está mais pobre e começa mal, e tal como eu disse, infelizmente hoje também na Madeira, com os desastres naturais, está a começar, 2021 não está a começar bem, mas vai acabar bem seguramente, uma grande mensagem de positividade. De facto, eu diria que no final do ano, quando fizerem aqueles concursos, qual foi a frase? Eu antevejo que poderá ser qualquer coisa como movimento, mobilidade, esperança, ou vacina, talvez, serem as frases do ano de 2021.
e eu espero que o processo de vacinação corra bem e que com ele seja devolvida a esperança aos povos de todo o mundo e a saúde e a paz e a economia, que é a salvaguarda da paz social e do bem-estar das populações. É para isso que se trabalha, é para isso que existe economia, para dar justiça, equidade social e económica às populações. Em Portugal, nós já estamos a viver uma eleição, que são as presidenciais. Teremos tempo de analisar as presidenciais. Os debates até estão a correr bem. Ontem, pelos vistos, o debate entre o Ventura e o atual Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, bateu um recorde de audiências, pelos vistos, o que poderá ser um bom indicador que as pessoas estando em casa, se calhar, e que isso sirva de alavanca para baixar a abstenção, que terá tendência a ser elevada até pelas circunstâncias que vivemos da pandemia, mas eu faço aqui também um apelo à participação, independentemente das escolhas de cada um, à participação cívica e política de cada um. Depois temos, e ainda não se está a falar muito disso, mas 2021 é um ano de autárquicas em Portugal e vai haver aqui grandes lutas e grandes desafios, nomeadamente na nossa cidade do Porto, onde, apesar de ter um grande Presidente de Câmara que eu aprecio imenso e que se catapultou para cima agora com a pandemia, o país ficou a saber o grande Presidente que é o Rui Moreira, mas tem, como nós sabemos, aqui grandes desafios neste momento pela frente. E, portanto, com isso poderá vir um combate eleitoral um bocadinho diferente daquilo que se calhar há um ano nós pensávamos, estou a referir ao caso Selminho, e, portanto, no Porto o combate eleitoral. E em Lisboa também não sabemos como é que vai ser, embora eu acho que as coisas estejam mais fáceis para o PS em Lisboa, mas isto vai depender tudo muito da economia, da política, do estado da pandemia, do governo, do desemprego, de muitas variáveis que se vão refletir, sobretudo em eleitorados muito urbanos. E vamos ter também as eleições onde estará envolvido um português, que eu já aqui critiquei, mas que desejo que continue, que é o António Guterres na ONU. Deixo aqui um desejo. Vocês os portistas tiveram uma dobradinha o ano passado. Eu não peço tanto para o meu velhinho Sporting. Espero pelo menos que seja campeão, que já merecemos. Já há muitos miúdos, muitos miúdos que eu gosto, tenho saudades. As saudades que eu tenho de ver um jogo e de estar no meio da torcida ali do Sporting e de ver aqueles miúdos, coitados, que não tiveram alegria. No futebol, nas outras modalidades, nós temos muitas alegrias, como sabem. Somos o maior clube português, com o maior número de títulos todos os anos, com uma grande atividade. No futebol profissional, nos séniores, de facto, temos tido alguns azares, e desejo aqui isso. O Mário aflorou aqui um tema que eu já tinha aqui planeado falar. Temos um grande desafio que vai ser o próximo Orçamento de Estado. Claro que o Governo, e isso é trágico para o país do meu ponto de vista, tem a muleta do PC, que é o último partido, a par do CDS, que quer ir a eleições. E, portanto, claro que o PC vai fazer tudo, cobrando-se à sua clientela, a sua base eleitoral, tentando servir a sua base eleitoral, o PC cobra-se disso. E vai garantir, se calhar, o próximo Orçamento de Estado, a menos que não lhe seja conveniente, mas não estou a ver como. Aliás, as presidenciais também nos vão dar já alguma luz sobre isso. Vamos ver o resultado do seu candidato às presidenciais. Já dará alguma indicação sobre isso. Mas teremos, portanto, o próximo Orçamento de Estado é uma grande incógnita e, ao contrário, como o Mário dizia, eu vou comentar aqui uma coisa que ele disse, é que não foi só a direita a querer. O Bloco de Esquerda também quis, a meu ver, erradamente, mas também queria o PS fora, também votou contra o orçamento, não foi só a direita, o Bloco de Esquerda, o ex-parceiro, também votou contra. E, portanto, vamos ver como é que o próximo Orçamento de Estado. Já que aflorei, o futuro do CDS e do PCP são duas incógnitas, dois grandes desafios que esses partidos têm este ano para não... Afonso, desculpa interromper-te. Tu achas que o Bloco de Esquerda votaria contra o orçamento se não soubesse que o PCP se absteria? Bem, o Bloco de Esquerda não é virgem nisso. O Bloco de Esquerda já tirou o governo Sócrates, já mandou o PS para a rua. Portanto, não te admires que eles o façam. Já mandaram o Sócrates para a rua. Aprendeu-se muito nessa altura com o PEC 4. Bom, olha, Zé Afonso. Deixa-me só... A invasão do Capitólio. Espera aí, já lá vou.
Moçambique, temos a presidência da União Europeia, que é também um desafio para o país. Não esquecer Moçambique, Cabo Delgado. Depois tive uma notícia de um grande banco moçambicano, o BIM, que é participado pelo meu Milênio BCP, meu, entre aspas, pelo Milênio BCP, que já está a dar ajuda às populações de Cabo Delgado, queria salientar aqui, mas nós aproveitemos a presidência da União Europeia, o António Guterres, todas as forças, para darmos um abraço a Moçambique, como eu já aqui falei, e vamos ver também como é que corre a caranguejola nos Açores, portanto, aquele governo híbrido, aquele acordo, como é que vai correr nos Açores. Passando ao Capitólio, é uma vergonha, é o fim, eu acho que é mesmo, pode ser, se não puserem mão àquilo, primeiro é uma vergonha para os Estados Unidos, é uma fragilidade, toda a eleição americana foi, e com o contributo inquestionável do pateta do Trump, se revelou completamente um louco. Estou a ser brando nas palavras que me apetecia dizer, estou um bocado como a Mário há bocado. Estou a ser brando porque quem se comporta, quem acende um rastilho como ele acendeu ontem, quem incendeia tudo, e depois ainda pior, hipócrita, veio no fim armar-se em virgem, dizer para as pessoas irem embora, para respeitarem a lei depois de ter incendiado tudo. E eu acho que infelizmente isto não vai ficar por aqui. E portanto eu acho que é uma vergonha para o mundo ocidental, é uma vergonha para um país que eu admiro muito, os Estados Unidos e o povo americano. Acho que é moda na Europa dizer-se mal dos americanos, mas é um grande povo e portanto é um povo que eu admiro. Não sei como é que é possível 70 milhões votarem naquilo, mas há uma coisa que eu também quero dizer ao Mário, quero dizer aqui a todos, não se esqueçam, é que na política não há vazios, e se estes loucos chegam onde chegam, é porque o centro falhou, e é quando o centro falha que estes loucos vêm. Foi assim no Brasil, porque o PT falhou, é assim em todo lado, é quando eles só aparecem, e nos Estados Unidos aconteceu, o Trump aproveita o falhanço do Centrão, o falhanço do próprio Obama, que criou uma expectativa demasiado elevada ao povo, que não cumpriu. E depois vêm estes profetas da desgraça e vencem, e pronto, e está visto o resultado. Portanto, uma vergonha. Eu espero que os Estados Unidos, como grande povo, grande nação que são, ultrapassem rapidamente esta página negra da sua história. Esperamos que sim. Lígia, agora então a tua perspectiva sobre 2021, achas que iremos ultrapassar rapidamente esta crise pandémica e o país renascerá em 2021 com energia renovada e depois uma apreciação sobre a invasão do Capitólio? Eu penso que sim, que portanto imagino que lá a partir de meados do ano, nós já comecemos a conseguir respirar com mais alívio, não é? Portanto, desta crise pandémica e, naturalmente, portanto, a economia irá beneficiar disso. Não sei, relativamente a 2021, não tenho a certeza de que o CDS vá sobreviver. Portanto, tenho aqui uma má notícia para o nosso amigo José Afonso, não sei se sobrevive, neste momento está em 0,3%, pronto, sempre a descer, não é? Sempre a perder, e portanto não sei muito bem. Foi o centro que falhou, Lígia? Foi o centro. E é porque é mesmo o centro democrático, o CDS é mesmo o centro, é o centro democrático social. Exatamente. Sim. É o centro a falhar. Tem que mudar rapidamente o CDS. Na minha modesta opinião, tem que mudar rapidamente de líder, senão, se calhar, isso que vocês vaticinam acontece. Rapidamente de líder e, se calhar, de muitas outras coisas, não é? Que mas não se esqueçam que ainda tem muitos autarcas competentes, como o Altino Bessa em Braga, está no governo da Madeira, no governo dos Açores, ainda tem muita gente do CDS. Pronto. Há uma outra... Ao contrário do Chega, que tem um deputado. E não sei como é que vão correr as autárquicas. Tenham calma. Pois. E tem 40 anos de história, tem 44 anos de história. E boa história, bons serviços prestados ao país. Pois nós é temos verdade. que viver acima da espuma dos dias.
Mas da maneira como vai, Afonso, não diria nada. Vamos ver. Porque 0,3%, basicamente, agora já nem é um... O Afonso não perde a esperança. O Afonso não perde a esperança. É por isso que sou de Sporting, o verde é a cor da esperança. É um resistente. Sempre. Lígia. Agora vai ser o partido, provavelmente. Portanto, então a nossa economia... Talvez tenha sorte. A construção civil vai suportar um rápido crescimento da economia em 2021? A construção civil suporta sempre o crescimento da economia, sempre. Não há crescimento da economia em Portugal, nunca há, sem que a construção civil esteja a crescer. Pronto, isto é um dado adquirido, já toda a gente sabe disto. E, efetivamente, a construção civil ainda não quebrou, ou quebrou muito pouco. Portanto, isto são boas notícias tanto para a recuperação da economia, não tenho dúvidas nenhumas disso. E, portanto, não sei se em 2021, portanto, este ano, quando nós tivermos algum alívio em termos das restrições que têm a ver com a pandemia, eu penso que se não deixarmos que a construção civil caia até lá, nós poderemos fazer uma recuperação muito rápida. Espero que ela venha a acontecer. E para quando é que tu prevês o alívio disto tudo? Alívio disto tudo só depois de junho. Só depois de junho. Já podemos ir para a praia em julho e agosto? Provavelmente já poderemos ir à praia, como fomos este ano, não é? Também, mas ainda se calhar com algumas restrições, porque se ainda não tivermos atingido, se nós não tivermos atingido a imunidade de grupo com a vacinação que está a ser feita, ainda vamos ter que aguardar mais um bocadinho. Mas eu penso que às tantas, até lá já teremos atingido, uma vez que tudo isto está a correr muito bem. Portanto, é importante que nós percebamos que, efetivamente, o plano que o governo pôs em ação para a vacinação está a correr muito bem. Portanto, contrariamente até ao que algumas pessoas vaticinavam, mas está a correr bem. A outros países, a Espanha começou mal, a França começou mal, a Inglaterra começou mal, houve ali derrapado. Verdade, mas aqui tem estado a correr efetivamente muito bem. E, portanto, como vamos também já temos para receber vacinas de uma outra farmacêutica, não só da Pfizer, mas também a da Moderna, eu penso que provavelmente tudo isto se poderá acelerar e que até tenhamos, por volta de meados do ano, uma outra situação que nos permita já respirar com mais alívio. Efetivamente, este ano, mais boas notícias. Sinceramente, o Sporting pode ser que ainda ganhe o campeonato, porque como já passou o Natal, não é nada mau, não é? Não é nada mau. Vamos ver. Relativamente, este ano tivemos um início de um acontecimento completamente impensável, que nenhum de nós estava à espera. Portanto, na América, a terra que se diz, digamos, a democracia mais antiga do mundo, onde nunca se imaginou que pudesse haver eleições... Terra da liberdade e da segurança. Pois é, da liberdade pelo menos. A segurança tem estado um pouco ameaçada já há uns anos, porque, portanto, também fruto do armamento que os próprios cidadãos têm, mas a terra da liberdade sempre foi. E, portanto, era impensável que um candidato que fosse derrotado não aceitasse essa derrota. Isso seria impensável. Pensava-se que isto poderia acontecer num país do terceiro mundo, aqueles países onde, ou em vias de desenvolvimento, aqueles países onde a América, inclusive, gosta de levar a democracia. Ora, neste momento, nós o que percebemos é que a América não pode levar a democracia a lado nenhum, porque a própria América tem muitas fragilidades na sua democracia. Portanto, deixou que produzir um candidato presidencial que não aceita a derrota. Ora, isto era completamente impensável. E tão impensável é que nós acabamos por assistir ontem à invasão do Capitólio
e relativamente ao qual há imagens, provavelmente já viram, como eu vi, vídeos, etc., que relatam digamos, uma situação completamente inaudita. Qual é que é de facto a conclusão de tudo isto? É que a democracia é uma construção muito frágil, e temos que permanecer alerta para qualquer ataque e qualquer perigo que possa suceder e que possa perigar e que possa pôr em questão a democracia. Efetivamente, nos Estados Unidos assim aconteceu, porque há um candidato que é apoiado por forças da extrema-direita, é um candidato que é representante e tem esse apoio, e simultaneamente é um candidato que tem problemas psicológicos. Isto é aquele candidato que representava a lei e a ordem e, afinal de contas, o que representou, o que agora ele sai de cena com a violação da lei e da desordem. E a desordem. Na verdade, o que ele representa é a desordem. Ele neste momento, personifica um candidato completamente antidemocrático. Portanto, ele personifica tudo o que é contra a democracia. E o problema, desta situação que vivemos nos Estados Unidos é que os Estados Unidos são um modelo para o mundo. Portanto, não há eleições nos Estados Unidos sem o mundo estar todo de olhos postos na América, não é? E, portanto, isto pode ser um péssimo exemplo para muitos sítios, inclusive é um péssimo exemplo para Portugal, onde nós, neste momento, temos também uma força política de extrema-direita, que não é bem uma força política, é uma agremiação de pessoas que, portanto, racistas, de pessoas ressabiadas, de pessoas que se dizem antissistema, mas vivem no sistema e dentro do sistema e pró-sistema, e, portanto, o que provoca um caldo, inclusive é perigoso para a nossa democracia. Nunca devemos pensar que também não estamos... o Ventura, defensor da lei e da ordem, se estivesse nas mesmas circunstâncias do tempo, ele seria a desordem e a violação da lei. Penso que ele não teria, se tivesse essa oportunidade. A questão é que a sociedade não lhes pode dar essa oportunidade. Nunca lhes podemos dar essa oportunidade, porque quando lhes damos, eles aproveitam-na. E este é que é o verdadeiro problema, foi o que aconteceu com Donald Trump e que, portanto, que não aceita a sua derrota, e vamos ver, porque até ao dia 20 ainda vamos ver o que vai acontecer. Parece que as coisas vão serenar agora. Bem, estamos a terminar. Eu agradeço a vossa participação e despeço-me dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, despeço-me com amizade. Até ao próximo Politicando, pedindo-lhes que subscrevam o canal da radiotransfora.net no YouTube e noutras redes sociais. E desejando também a todos, a vocês e aos nossos espectadores, um feliz 2021. Até ao próximo Politicando, então. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.